Vamos lá. A Leila já fez uma pergunta, uma dúvida. Dicas para elaborar. Oh, que bom, Leila, que você é de Goiânia. Dicas para elaborar protocolo de revisão sistemática. Essa é muito boa da gente ver. Quando a gente pensa um protocolo de revisão sistemática, a gente pensa em etapas estratégicas. Quais etapas estratégicas que a gente tem que memorizar na nossa cabeça? O ponto-chave disso é pensar que eu preciso, primeiro ponto, ter a minha pergunta de investigação clara, e aí eu vou avançar para 5 elementos de protocolo de pesquisa em revisão sistemática. O primeiro ponto desse protocolo que a gente trabalha é você delimitar a estratégia de busca e a fonte dos dados. Então, todo protocolo de revisão sistemática vai exigir de você que você pontue lá quais são as fontes de dados. Sei lá, vou pensar aí que eu vou trabalhar com 5 bases. Então, se eu vou trabalhar com 5 bases, pensando nessa nossa estratégia, eu vou pontuar aqui essas bases para poder ficar claro. Então, esse é um item. O segundo item do protocolo, além da estratégia que você vai montar para cada base, o que é a estratégia? A tradução da sua pergunta de investigação. Além de cada item que você vai montar para essa base de dados, você também tem que pensar em um segundo ponto desse protocolo, que é como você vai sistematizar a informação. E aí a gente chama isso até de como você qualifica. Acho que teve alguma confusão aqui, vou pedir para o pessoal passar aqui a orientação. Só um instantinho, gente, que eu já continuo falando. Só um minutinho. E aí, um outro ponto desse protocolo, quando a gente está trabalhando com protocolo de revisão, deixa eu só colocar aqui para minha. Quando a gente está trabalhando com protocolo, além dessa síntese de informação, desse quadro, desse dado que você vai pensar qual é o caminho, você vai trabalhar com outro elemento no protocolo, que é como você planeja aí a avaliação da qualidade metodológica dos artigos. Então, todo artigo que entrar na revisão sistemática, você tem que usar um instrumento de avaliação da qualidade metodológica para saber se é bom ou se não é boa aquela informação. Então, já é outro elemento aí que a gente trabalha. Além desse ponto específico da revisão sistemática, de que você vai trabalhar fonte, estratégia, como você vai extrair os dados, você também tem que saber como você vai selecionar. Essa seleção também tem que estar descrito no protocolo. Eu vou ler o título e resumo em dupla, em trio. Como é que eu vou ler esses títulos e resumos? Como é que eu vou selecionar os meus artigos? Então, esse é um outro item que vai compor o seu protocolo. E ao final dessa jornada que você definiu a avaliação aí de como você vai selecionar, ou seja, como você vai montar o quadro síntese, que é a extração dos dados, como você vai avaliar a qualidade metodológica, você vai avançar para o último ponto, que é o quê? Como você vai fazer a análise de dados se o seu caso tiver meta-análise. Então, você precisa descrever as características da meta-análise. E aí, alguém até já comentou aqui, que usa o Prospero, isso mesmo, você usa o Prospero para você conseguir aí aplicar essa informação, esse conhecimento para que fique registrado e você também consiga captar se tem outra pessoa fazendo a revisão sistemática parecida com o que você pensa, com o que você acha. Então essas são as dicas aí para protocolo. Deixa eu ver aqui outro comentário. A revisão sistemática pode ser adaptada mesmo faltando algumas etapas conforme as limitações de bases de dados? Ela pode ser adaptada, mas adaptada em relação à fonte dos dados, não às etapas. Então, por exemplo, eu coletei os meus dados em diversas fontes, mas eu não posso deixar de fazer a avaliação da qualidade metodológica dos artigos localizados. Então, essa é uma etapa que eu não posso pular. Eu não posso deixar de fazer a etapa de seleção em dupla ou seleção em trio. Essa é uma etapa que eu não posso deixar de fazer. Tá? Então, é importante que a gente tenha clareza das etapas, mas adaptações de base de dados podem ser feitas. Olha, ela chegou aqui, deixa eu fazer um convite. Karen, eu vou te mandar um convite, você vai acessar ela e entrar aqui para a gente conversar. Só filtrar e fazer a distribuição das referências. Isso, você vai filtrar e fazer essa distribuição das referências conforme o interesse que você tem aí da sua avaliação. Onde buscar informação se há outra revisão sistemática igual a que quero? Em que sentido de buscar informação? Porque
Se a outra revisão sistemática é exatamente igual, aí você tem que pensar em ampliar as bases de dados, porque às vezes é uma revisão sistemática que só trabalhou com 2 bases. E aí você vai trabalhar com 7 bases. Então, sua revisão já está diferente, já está aí de uma maneira diferente daquilo que está publicado, daquilo que foi avaliado, tá? Só um minutinho. Karen, eu estou te mandando um convite. Vai aparecer na sua tela. Deixa eu olhar aqui. Ah, tá. A Karen ficou tímida, gente. Mas, Karen, faça suas perguntas aqui no bate-papo que eu respondo, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, então, o pessoal que está me perguntando aqui enquanto ela coloca as perguntas. Onde buscar informação se a outra revisão é igual a que eu quero, se eu não estou repetindo? Então, esse é um problema muito comum, sabe, Leila? Por quê? Toda vez que a gente está fazendo uma revisão, a gente acha que porque uma pessoa publicou uma revisão sistemática e eu não posso mais fazer a revisão sistemática daquele tema. Não, não é isso. Você tem que avaliar se aquela revisão sistemática é boa, porque ainda tem esse ponto. Não é porque é uma revisão sistemática que é suficiente para caracterizar aí que eu não vou fazer outra. Às vezes, uma revisão sistemática com 2 bases. Vamos supor, olha, pensa aqui comigo, uma revisão sistemática com 2 bases nacionais, só aqui do Brasil, sobre um tema que você consegue explorar muito. Aí já tem um problema. Aí já é um ponto dentro desse processo que já não vai trabalhar. Por quê? Porque é uma revisão sistemática limitada. Então, não vai ter problema você repetir, porque você vai usar o quê como argumentação? De que você ampliou a sua busca. Então, a gente tem que começar a desconstruir esse ponto de que eu não posso ficar preso pelo fato de ter publicado na revisão sistemática sem avaliar se a revisão sistemática é boa, se ela é ampla, se ela foi capaz de identificar tudo que eu espero que seja identificado. Que instrumento você recomenda para avaliar a qualidade metodológica da revisão sistemática? Amstar 2 é o instrumento que eu recomendo para avaliar a qualidade metodológica. Ele é um instrumento, escreve assim, AMSTAR 2. Ele é um instrumento internacional que a gente utiliza e ele é bem bacana porque ele gera ali uma série de possibilidades de resposta que você pode aplicar e a partir disso você consegue classificar se uma revisão sistemática boa ou não. Isso, Amstar 2. Esse é um instrumento. Tem outros instrumentos, como do Instituto Jonah Briggs, outras perspectivas. Mas o que eu recomendo assim fortemente é usar esse, porque eu acho que o critério dele é muito bom mesmo, sabe? Para a gente julgar uma revisão sistemática. Então, é bacana a gente pensar sobre isso de maneira muito mais prática, de maneira muito mais clara dentro desse nosso processo científico. Gente, pergunta mais. Eu estou adorando o bate-papo aqui com vocês. Perguntem as dúvidas. Eu estou querendo saber quais são as dúvidas de vocês. É gratuito que o Amstar 2? É gratuito. Você baixa na internet, lá no site, tranquilamente. Você pode baixar e usar sem custo nenhum. Aí ele vai ter lá uma série de perguntas. Sabe o que é legal? Eu sempre conduzo revisões sistemáticas, sempre escrevo revisões sistemáticas. Aí o que eu faço? Eu aplico o checklist do Prisma. Toda vez, viu, gente? Repetidas vezes. Eu vou lá, aplico o checklist, quase que não sai, o checklist do Prisma, porque ele é um checklist de guia. Ele não vai avaliar a qualidade metodológica. Então, eu vou lá, aplico o checklist, vejo todos os detalhes. Depois que a minha revisão sistemática está pronta, eu vou lá e aplico o Amstar 2. Então, se eu vou lá e aplico o Amstar 2, eu consigo ver o quê? Eu consigo ver o problema que pode estar lá metodológico desse percurso. E aí eu vou tentar corrigir, se possível, obviamente. Então, anda com os dois, assim, juntinhos, na hora de fazer isso. Então, o Prisma, ele é muito bom, tá? Mas ele é a fase boa inicial para você checar. Só que no Amstar 2, que ele é para avaliar a qualidade metodológica, você vai checar itens, mas ele vai te explicar o que você tem que ver. Ah, o autor fez isso, o autor fez aquilo. É como se o Prisma fosse assim, ó. Por exemplo,
O Prisma está dizendo assim: você precisa descrever no seu título e resumo se existe revisão sistemática, não incluir meta-análise. É um aspecto do Prisma. Já lá vai perguntar assim: o autor caracterizou claramente no resumo o item revisão sistemática e meta-análise. Ele mostrou no método do resumo as etapas subsequentes da revisão sistemática. Então, começa a trabalhar com elemento mais aprofundado. Então, por isso que eu gosto de ter os dois aí juntos nessa jornada. Vamos ver aqui. Ele serve para dados quantitativos e qualitativos? O OneStar 2, sim. Ele serve para os dois, tanto para dados quantitativos quanto para dados qualitativos. E aí, por que é importante? Porque tem momentos que cabe fazer uma meta-análise. Tem momentos que é possível fazer uma meta-análise, mas tem momentos que não é possível. E aí, isso não vai desclassificar a revisão sistemática como boa. Agora, uma dica super, super preciosa aí de quem quer fazer revisão sistemática. Olha, às vezes a gente fica pensando assim, eu estou conduzindo a revisão sistemática. Eu posso ter um problema de condução, ou seja, de fazer aquilo que eu quero, tá? Agora, eu fico pensando que a síntese da minha evidência pode não ser uma evidência boa, mas não é por uma falha de condução. Não é pela falha da forma que eu levo esse processo. Pode ser porque as evidências que existem são evidências ruins. Então, a evidência ruim, obviamente, vai me fornecer uma evidência que não é segura. Por isso que é muito importante, quando a gente está trabalhando aí com dados, que a gente está trabalhando com essa informação científica, ter clareza disso. Eu fiz, enquanto autora, o melhor que eu pude para conduzir a revisão, fiz uma busca ampla, fiz uma seleção independente, apliquei um cegamento na minha revisão sistemática, eu fui lá e escolhi os meus descritores, avaliei a possibilidade de meta-análise, eu fiz tudo isso e ainda assim eu gerei uma evidência ruim, mas não é uma limitação minha, é uma limitação da evidência que existe. Então, a gente precisa ter clareza desse ponto na hora que a gente está conduzindo uma revisão sistemática. Indica alguma revista para publicar protocolo de revisão sistemática na área da saúde? Olha, vou te falar, essa questão de revista, isso é muito específico, porque, assim, existe a área da saúde, que é uma grande área, e existem as áreas específicas. Então, qual é o tema do seu trabalho? Porque se a gente for pensar em tema, se a gente quer pensar de maneira muito prática naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente quer, eu posso publicar uma revista de farmacologia, e é uma revista da área da saúde. Eu posso publicar uma revista de saúde pública, e é uma revista da área da saúde. Eu acho que o mais legal para você, Leila, dentro disso, tem um site que eu vou colocar nos stories depois, tá? Um site que é Jane. Esse site, você pode pegar o seu título, você pode pegar o seu resumo, se você não tiver resumo, só o título ajuda, copiar lá, que ele vai te indicar revistas direcionadas para o tema do seu artigo. Por isso que essa indicação de revista depende muito também desse ponto, do tema. O segundo ponto é o fato de ser uma revista paga ou não paga. Esse é um outro problema, porque hoje, do jeito que a gente está, não tem muito recurso para publicar revista que paga. Então, como não tem esse recurso, aí a gente talvez tem que pensar nisso. E aí no Jane, que eu vou colocar lá nos stories, ajuda muito a gente a entender isso. Deixa eu ver aqui a Karen. Oi, professora, eu precisei do passo a passo. Eu precisarei do passo a passo. Tenho dúvidas desde o pré-projeto. Então, pergunta suas dúvidas. Pode me perguntar, que eu vou respondendo. O que você quis dizer com aplicar cegamente na revisão sistemática? Olha, ótima pergunta. Acha é seu nome? Acha, né? É bem interessante essa pergunta. Cegamente é assim. Eu estou fazendo a revisão sistemática com você, tá bom? Aí, eu não posso saber qual é a sua resposta em relação à seleção e em relação à extração dos dados. E você não pode saber qual é a minha resposta. Então, a gente vai trabalhar de forma cega e independente. Você vai ler os títulos e resumos que saiu da estratégia de busca. Eu vou ler. Depois, a gente vai se encontrar e vai debater.
mas durante todo o processo eu estou cega diante disso. Eu não posso lhe dizer uma informação específica, tá? Então, é importante ter clareza desse ponto, que o cegamento reflete isso. Por quê? Por que tem que ser cego? Para eu não ter influência da sua resposta. Eu tenho que estar assim completamente, com o julgamento completamente livre da sua influência. Então, se eu estou com o julgamento completamente livre da sua influência, vai ser muito mais fácil da gente conseguir construir essa ideia de uma forma coerente. Porque se eu tenho a sua influência, eu vou ficar com preguiça de ler o resto. Então, o cegamento ajuda a gente nesse ponto, de tornar obrigatório o nosso processo de crítica sobre os nossos olhos, sem ser pela interferência do outro. Se no pré-projeto eu já apresento a evolução. Não, cara, a solução ou a evolução? O pré-projeto, você vai apresentar o que no pré-projeto? Você vai apresentar ali o planejamento. Então, você vai planejar com a introdução, que você precisa colocar essa introdução de forma clara. Além dessa introdução, você vai colocar também, dentro desse pré-projeto, o método. Então, você vai dizer as etapas que você vai passar para desenvolver. E, ao final disso, você vai colocar um cronograma. Por que eu estou falando de pré-projeto, não projeto? Porque normalmente nas seleções de mestrado não se tem referencial teórico. Tem uma introdução mais estendida, um método e o cronograma. Um ponto importante é você apresentar também a viabilidade. Se você está apresentando um projeto e você vai concorrer à sua seleção de mestrado, você precisa aí pensar se o seu projeto é viável e mostrar para a banca como que o seu projeto é viável. Então, é importante dizer assim, é viável, vou fazer um projeto na escola com crianças. Então, se é isso, eu vou chegar lá e vou dizer qual é a viabilidade. Tem uma escola que já aceitou, eu já tenho um comitê de ética em pesquisa, eu já posso começar a coletar os dados, eu tenho apoio da universidade, não tenho apoio da universidade, tá? Então, a viabilidade é isso. Você tem condição de fazer, então esse ponto você tem que apresentar. A Leila colocou aqui qualidade de vida e câncer. Pois é, pega esse título em inglês, coloca lá nesse site Jane, e aí você vai conseguir achar. Agora tem várias revistas. Agora deixa eu dar uma dica aqui de ouro, porque assim, às vezes a gente não tem recurso, né? Deixa eu ver se tem mais questão aqui. Às vezes a gente não tem recurso para poder pagar uma revista para publicar. Isso é mais comum, obviamente, né, gente? Ninguém aqui, eu não fico publicando revista paga porque eu não tenho dinheiro, não, tá? E aí, o que acontece? Você pode ver algumas revistas que, embora elas apresentem taxa de publicação, elas dizem assim, é opcional. Então, a gente precisa ler direitinho as normas, porque quando a gente lê essas normas, a gente consegue captar essa informação. Ó, um exemplo disso, a maioria das revistas da Elsevier, da Cambridge, são revistas que não se paga, que a taxa de publicação é opcional. Então, você tem que ficar ligado nisso. Mas as revistas já da BMC, que é a BMC, elas já são revistas que você paga. Então, pega essa dicasinha, que é uma dica muito assim prática que, gente, isso a gente não aprende na universidade, isso a gente não aprende em lugar nenhum, isso a gente aprende mexendo, pegando essas sacadinhas, essas coisas e olhando. Então, você coloca lá no Jane, olha isso se a taxa é opcional. Se a taxa for obrigatória, muda de revista, se esse for um problema para você. E também não se apega à revista, não, tá? Porque senão a gente fica pegado. Eu quero publicar na revista da Nature. Aí a revista da Nature lá que você quer publicar tem um fator de impacto não muito bom. E você podia publicar numa revista da Elsevier que tem um fator de impacto melhor e que não vai cobrar uma taxa de você. Então, a gente tem que desapegar também desse processo, tá? Vamos lá. Qual a diferença de bibliometria e revisão sistemática? Olha só, interessante essa pergunta. A bibliometria é uma forma de sistematizar o processo. A revisão, o processo e sumarizar a evidência científica, de algum modo. E a revisão sistemática, ela nasce da bibliometria, como uma forma de sistematizar. Só que ela tem uma diferença, a revisão sistemática. Ela foi produzida para fazer uma síntese de evidência mais objetiva.
Tá? Em que sentido mais objetivo? A gente quer, no fundo, ter uma revisão sistemática com a meta-análise. E a bibliometria não torna isso completamente obrigatório, ter a meta-análise. Ela está falando para você de uma síntese, tá? Então, é importante que a gente tenha clareza disso, dessa diferença. Que a bibliometria e a revisão sistemática têm propósitos diferentes, tá? A síntese de evidência, especialmente na revisão sistemática, expressa uma tomada de decisão. Na bibliometria, não necessariamente expressa uma tomada de decisão, mas uma síntese de informação. Então, por isso que a gente precisa ter clareza desse ponto, tá? É tanto que na revisão sistemática tem um elemento extremamente importante que a gente não pode esquecer, tá? Dentro desse contexto, que é a avaliação da qualidade da evidência. Ó, hoje eu já falei aqui para vocês que tem que fazer a avaliação da qualidade metodológica dos artigos. Já falei que tem que fazer a avaliação da qualidade metodológica da revisão sistemática. E agora eu estou falando que tem que fazer a qualidade metodológica da evidência. Por quê? Quando eu faço a avaliação da qualidade metodológica da evidência, que é por meio do sistema GRADE, que é o sistema de avaliação que a gente que se utiliza e que é recomendado pela colaboração Cochrane, a gente faz o quê? A gente vai trabalhar aí com esses elementos específicos de será que a minha evidência ela é boa o suficiente, não por problemas de condução, mas por questões relacionadas com a evidência. Será que ela é boa o suficiente para me ajudar a tomar uma decisão? Outro dia saiu uma publicação da colaboração Cochrane falando sobre o uso de vitamina D e prevenção da Covid-19 ou atenuar os sintomas da Covid-19. O que eles falaram lá nessa síntese de evidência? Eles disseram assim, olha, não existe essa história da gente, de que a vitamina D traz um efeito positivo para prevenir a Covid-19. Por que não existe? Porque a evidência não é suficientemente boa, é fraca. Então, se ela é fraca, eu não tomo uma decisão. Eu ainda fico em cima do muro observando a cena. Então, por isso que é legal a gente ter essa clareza da revisão sistemática, que ela serve para tomada de decisão e que a gente vai avaliar a qualidade da evidência. Olha, um problema que eu vejo várias e várias vezes as pessoas fazendo dentro da revisão é não usar o GRADE na avaliação da síntese. Não utilizar isso como um instrumento, a ferramenta a seu favor. E aí, o que acontece, né, gente? Vai para a revista, e a revista às vezes volta por causa do grade. Ou então coloca o grade, vai para a revista, editor, volta porque você está dizendo que sua evidência não é boa. Então, as pessoas precisam entender essa lógica da revisão sistemática. Eu preciso dizer que a evidência não é boa para a pessoa não tomar uma decisão errada. Senão a pessoa toma uma decisão errada e aí não dá para acontecer desse jeito. Então, é esse tipo de situação que a gente precisa ter clareza o que é a revisão sistemática. Por isso que eu falo aqui para vocês, não tenham medo de fazer revisão sistemática porque existe outra publicada. Não existe isso. Ai, tá publicada, mas às vezes a qualidade é péssima da condução da revisão, tá? Não é o fato da evidência ser ruim. Se a evidência for ruim, é outra história. E a condução foi boa, é outra história. Você vai refletir. Agora, se a condução for ruim, nossa, eu não penso nem duas vezes. Eu vou fazer uma revisão sistemática boa, aquela revisão sistemática que vai dizer assim, ó, não vai ter ninguém para tirar dúvida do que ali, ter dúvida do que eu tô falando. Então, isso é importante, tá? Ah, que bom, vocês gostaram de perguntar mais, gente. Vocês gostaram dessa live? Adorei essa live aqui de bate-papo com vocês. Podíamos fazer mais vezes, hein? Abrir aqui, deixar o tema livre. Vocês têm mais dúvida? Pergunta. Me conta aí se vocês gostaram. Fala aí para mim. Deixa falando sozinha não aqui, porque falar sozinha é muito ruim. Vou botar uma aguinha aqui. Qual instrumento você utiliza para filtragens de referência? Ah, ótimo, boa. Você tá, vamos lá. Você quer falar filtragem, falar organização de referências ou para selecionar? Se for para seleção de referências, tem um muito bom que se chama Ryan. É uma aplicação web gratuita e você pode baixar essa aplicação web no seu celular em forma de aplicativo, tá? Se for para você, tipo, selecionar, eu fiz estratégia de busca, peguei lá todas as informações,
baixei lá de uma base de dados e aí eu coloco no Ryan e aí eu vou olhando pelo celular. Gente, é muito prático, é muito fácil da gente ver. Se tem como digitar nesse aplicativo um resumo de síntese pelo celular, tem um espaçozinho que você pode botar uma nota, tá? Pode digitar seus comentários, aquilo que você acha interessante daquela referência, se é essa a pergunta. Quantas bases de dados você recomenda? Quais você prefere? Você é da área da saúde, Leila? Né? Que vai trabalhar qualidade de vida e câncer. Tá, agora que eu lembrei. Veja se eu lhe respondi, Diego. Se eu não respondi, pode perguntar. Eu gosto de começar com 4 bases. Basicamente, 4 bases, tá? A primeira base... ótimo. 4 bases. A primeira base se chama PubMed. Não tem para onde correr. Quem é da área da saúde, tá? Quem é de outra área é outra base, tá, gente? Estou dando exemplo aqui para a área da saúde. PubMed. Eu gosto de utilizar uma base regional, e aí eu diria a Lilacs, que é uma base regional, tá? Porque ela é da América Latina. Tem que usar, são essas as condições. Uma base específica. O que é uma base específica, Leila? É uma base da sua área. Então, por exemplo, eu não sei te dizer uma base, agora assim, de cara de farmácia, tá? Então, tem que pensar uma base de farmácia que você possa aí utilizar. Por que eu tô te falando isso? Porque eu não investigo muitas coisas na área específica de farmácia, mas você vai pensar em quê? Nessa base específica da área de farmácia. Na área de fisioterapia, tem qual base? A Pedro. Na área de psicologia, tem qual base? A PsycInfo, tá? Então, uma base específica, uma base exclusiva para a área de farmácia é importante se você estiver trabalhando com tema de farmácia. Mas o seu tema lá é qualidade de vida e câncer. Se não tem relação com farmácia, você tem que achar uma base aí específica de qualidade de vida e uma base específica de câncer para você fazer essa busca. Então, PubMed, Lilacs, uma base específica e uma base ampla que a gente trabalha. E aí eu recomendo que você use a base Sinal, tá? Que é uma base muito importante. Essas 4 bases aí que você vai selecionar é para dar o start essa história. Mas você pode ampliar, sair aqui do universo de 4 e ir para o universo de 7 bases, que você pode adicionar a base Embase, você pode adicionar a base Scopus e Web of Science. Então, você vai avançar para 7 bases de dados, tá? E ainda, a depender do que você esteja fazendo, você pode pensar em trabalhar outras bases que possa ser interessante. Vamos supor que você esteja trabalhando aí especificamente em uma base de dados, em um tipo de estudo, sei lá, eu quero fazer só ensaio clínico randomizado. Então, você ainda tem que adicionar uma base que a gente chama de clinical trials. Por isso que a revisão sistemática, ela é muito sensível, ela precisa desse olhar do que você quer. E sabe onde é que você vai definir isso, Leila? Das suas bases de dados que você quer fazer, você vai definir isso quando você estiver trabalhando a sua pergunta de investigação. Porque na pergunta você vai saber que tipo de estudo você quer, que tipo de informação vai gerar, entendeu? Tudo começa nesse ponto aí da pergunta. Uma base de enfermagem, tem a BDENF, é uma base exclusiva da área, da nossa área, Glória. Que bom lhe ver aí, viu? Saudades. Gente, Glória foi minha professora, fico tão feliz de vê-la aqui. Então é interessante. Tem a pergunta: qual a dica para chamar a atenção, ter um diferencial na seleção? Olha, eu diria para você estudar bem o seu projeto. É muito importante estudar o projeto. Pensar quais são os problemas que o meu projeto pode ter durante essa jornada. E a partir disso, de você pensar os problemas que o seu projeto pode ter, pense assim: como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso resolver isso? Por exemplo, eu posso ter um problema das crianças não aceitarem participar da minha pesquisa.
Como é que você vai contornar isso? Ah, eu vou usar um recurso lúdico. Então, isso é um aspecto que pode chamar atenção, você trazer a previsibilidade da sua resposta. Não inventa a roda, por exemplo, não inventa moda de querer dizer que você vai fazer mil coisas, muitas coisas. Seja objetiva, seja muito clara no que você quer trabalhar e pense nisso. Quais são os problemas que podem ter que eu posso contornar? Então, isso é importante. Outro ponto é disponibilidade para conduzir. Quando você não tem disponibilidade numa seleção, já fica mais complexo. A banca vê isso. Então, você ter disponibilidade para conduzir a sua pesquisa e tempo é importante. E isso é uma das perguntas que eles sempre fazem na banca. Qual é o tempo que você tem para se dedicar ao mestrado? E isso é importante que você tenha aí, é claro, dentro desse seu processo. Bruno, vale a pena fazer fichamento? Olha, Bruno, eu vou falar uma coisa para você. O fichamento, se ele não for bem estruturado, você vai perder tempo, tá? Eu diria para você que é muito melhor você fazer um quadro síntese. Por quê? Porque o fichamento, você escreve demais, informações que não são específicas, e você fica ali o tempo todo girando dentro desse mesmo ponto, desse mesmo eixo. Então, o fichamento, às vezes, não faz com que a gente seja mais objetivo. Quando você tem um quadro síntese, você vai fazer o que nesse quadro síntese? Você vai colocar autor, você vai colocar aí o tipo de estudo, o tipo de pesquisa, o objetivo, o método, alguma informação do método que chame a atenção, se chamar a atenção, mas nem recomendaria de fato. E além disso, você vai colocar resultados principais. Cuidado com um efeito que se chama copiar o resultado do artigo e colocar lá dentro. Não, faça uma síntese do que você vê no quadro síntese, para você ser mais objetivo. Porque a pessoa pega a informação, copia e cola lá no artigo e fica aquela informação lá. E aí não vai te ajudar. A gente tem que pensar de maneira mais assertiva, tá? Então a dica é essa: faz um resumo da ideia principal, do resultado principal e traz para o seu quadro síntese. Por que eu estou te falando isso? Você vai querer escrever o seu artigo, a sua introdução, você vai querer escrever a sua discussão, você vai precisar voltar no artigo. Gente, não tem jeito essa história de que você vai fazer um quadro síntese e vai resolver todos os problemas. Não, para discutir o dado de um artigo, dentro do seu artigo, dentro do seu TCC, dissertação, tese, você precisa voltar para o artigo, ler aquela parte que você quer e colocar lá. Por isso que eu acho que o fichamento hoje, no modelo que existe, ele não é tão eficiente quanto o quadro síntese. O quadro síntese, você vai trazer o resultado principal é esse. Então, eu tive esse resultado da minha pesquisa, eu vou lá no meu quadro síntese e vou ver quais pesquisas tiveram resultados parecidos com esse. Por isso que é importante essa síntese de informação de forma mais clara, objetiva, para você conseguir trabalhar esse dado. Vamos ver aqui, que tem uma pergunta aqui da Karen. Por que iremos seguir programa? Sumário, com delimitação do problema, justificativa, objetivo, metodologia, revisão da literatura e referências. Ok, então você vai trabalhar o quê? A delimitação do problema é a introdução. A introdução mais estendida e a justificativa vem dentro dessa introdução. Então você vai falar um pouco sobre esse tema, por que ele é interessante, qual é a relevância dele. Trabalha isso aí em até 2 páginas. Eu não sei se tem limite de páginas. Se for um pré-projeto de até 10 páginas, que é o que tem acontecido hoje, reduz isso para 1 página, 1 página e meia. O método, detalhe bem o método. O método é vender o peixe, tá? Então, o método é a parte que você tem que mais escrever. Então, detalhe, traz todas as informações. Onde vai acontecer a pesquisa, como será a coleta dos seus dados, como será a etapa de avaliação da informação, quais variáveis que você vai colocar dentro da sua pesquisa, como você vai fazer a análise de dados. Detalhe ao máximo a informação. Se eu puder lhe dizer o que você vai gastar de mais páginas aí para escrever o seu método, eu diria, para escrever o seu pré-projeto, eu diria o método. E aí você pode trazer essa revisão da literatura. Eu vou te dizer uma coisa, eles não falam aí de cronograma, mas inclua um cronograma e inclua a viabilidade. Isso vai ser um diferencial. Essa dica é valiosa. Quando você está escrevendo um projeto, um pré-projeto, é importante, é necessário ter cronograma
é necessário ter viabilidade de pesquisa. Senão o projeto ele não é bem avaliado, mesmo que a banca não peça. Sabe? Porque a banca acha que todo mundo já sabe disso. E no fundo não sabe que precisa de viabilidade de cronograma. Então, se eu pudesse dar uma dica de ouro o que você vai fazer em 2 anos, que é o tempo de um mestrado, para desenvolver o seu projeto? Mostre ali as etapas. Na primeira fase, eu vou fazer a revisão da literatura nos primeiros 6 meses. Vou começar minha coleta de dados a partir do 7º mês. Vou submeter ao comitê de ética nos primeiros 6 meses. A coleta de dados vai durar 1 ano. Eu vou usar os últimos 6 meses para escrever a minha dissertação, artigo. Então, faça isso dentro do seu trabalho. Indica um livro. Olha, um livro de projeto eu não conheço. Eu conheço livros de artigos científicos. Tem um livro do meu orientador do doutorado, o professor Maurício Gomes Pereira. Aprendi muito com ele de artigos científicos. Ele tem um livro sobre isso, que é muito famoso aqui. Então, tem muita informação bacana lá para isso. Eles pedem o que no memorial? Pode contar, tá? 15 páginas, né, Karen? Tá, então usa essas 15 páginas estrategicamente, pensando nesse ponto. Método, viabilidade, cronograma e o resto você encaixa, tá? E faz uma boa justificativa. Qual tipo de fichamento você indica para revisão sistemática? Quadro síntese, tá? Porque já vai ficar para sua revisão sistemática. Então, quando você estiver aí conduzindo a revisão sistemática, você pega, faz esse quadro síntese com os autores, todos esses exemplos que a gente vai trabalhar, que a gente vai lidar, e aí, com essa perspectiva do quadro síntese, você vai pegar a informação ali e já vai mostrar para o seu leitor. Olha, uma dica valiosa que eu vou te dizer agora. Anota essa dica, que essa dica é bacana. Eu gosto de dizer isso porque a gente acha que a gente não vai ser leitor, só que a gente é leitor o tempo todo. Eu ouço meus alunos falando bem assim no meu curso. Ah, Ana, se eu soubesse disso antes, tinha facilitado tanto a minha vida de ler de forma mais objetiva e focada, porque as pessoas não têm a estrutura muito clara na cabeça. E aí, o que acontece? Uma dica muito importante leia o seu quadro síntese e se coloque na posição do leitor. Será que o meu leitor vai entender? Sabe o que eu faço? O meu marido é da área do direito. Meu marido não é nada da área aí da saúde. Mas eu pego o meu quadro síntese e falo assim, meu filho, vem aqui. Leia esse quadro síntese e o que você entende? Se ele me explicar o que ele está entendendo, está suficientemente claro. Então, é importante você se colocar na posição do leitor, independente da área. Por isso que a revisão sistemática não é uma coisa exclusiva da área da saúde, nem nasceu na área da saúde. E eu diria para você, não trabalha com fichamento, trabalha com quadro síntese. Pega essas informações, autor, tipo de estudo, objetivo, alguma característica do método que te chame a atenção e a síntese dos resultados e trabalha isso dentro de um quadro. Daqui a pouco, quando você vê, piscou o olho, vai estar pronto. Como saber se meu problema é melhor para um artigo ou um resumo expandido para evento? Bruno, excelente pergunta essa. Sabe por quê que é uma excelente pergunta? Olha, quando eu penso num problema, eu tenho que pensar que ele tem a possibilidade de publicar. Todo tema é publicável. Eu já ouvi muitas e muitas e muitas vezes as pessoas dizerem assim, esse tema não é publicável, esse tema já está batido na literatura, não acrescenta em nada. Primeiro, a gente tem que começar a desmistificar isso. Porque vai depender do jeito que você trabalha o tema, do jeito que você gera a informação e que tipo de resposta você vai fazer. Então, eu diria que todo artigo começa num resumo expandido. Pegue esse tema que você quer, publique um resumo expandido e depois avance para um artigo científico. Eu vi agora, eu estou com um aluno que ele está trabalhando um capítulo de livro que nasceu de uma publicação de um resumo. Ele mandou o resumo para o Congresso, e aí o Congresso tinha um convênio com a editora, e aí a editora convidou para publicar o capítulo em forma de capítulo de livro, a estrutura em forma de capítulo de livro. Então a gente não pode ficar receoso desse processo. Manda o resumo expandido e já pensa, opa, já vou pegar esse dado e fazer aqui o meu artigo científico. A questão, o problema, pode virar o título do projeto?
Pode, sem dúvidas, não tem problema nenhum. Inclusive, Diego, é extremamente recomendado que o projeto, que o título tenha aí a questão problema dentro. Por quê? Pensa aqui comigo, a gente vai conduzir uma revisão sistemática. Eu tenho a minha pergunta de investigação que eu quero fazer da questão problema. Eu quero saber se a mobilidade urbana ela interfere com construção de viadutos, que é uma questão que está acontecendo perto da minha casa hoje, uma construção de um viaduto. Será que a mobilidade urbana muda? Então, é importante que, se você está fazendo um estudo de mobilidade urbana dentro da criação perto da construção de viadutos, que você vai ver o quê? Que você coloque isso no título. Porque quando eu estiver conduzindo a revisão sistemática, eu vou pegar lá o artigo do Diego e falar assim, opa, ele está trabalhando um tema que eu quero, ele tem uma questão parecida de cara no título. Então, às vezes, eu não vou nem ler o resumo. Certo? Por quê? Porque eu vou selecionar esse artigo para leitura completa. Eu vou ler todo o universo, vou ler todo o conjunto científico. Então, é importante que a gente tenha essa clareza, esse ponto aí, para conduzir essa informação. Então, o que a gente trabalha, o que a gente faz, ajuda a gente a ter mais clareza do dado que a gente quer de fato. Então, põe sim a questão problema dentro, mas não vai colocar como uma questão, né? Você traz como um título, mas traz essas palavras que encaixam o seu problema de uma forma lógica que a gente consiga visualizar. Eu também me confundo nessa questão do título, delimitação do problema. Não tem problema. Delimitação do problema é o quê? É o recorte, tá? E qual é o meu problema que eu quero avaliar? Eu quero avaliar mobilidade urbana e a questão da construção do viaduto, certo? Esse aí é o meu problema. Mas qual é o problema macro que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um problema relacionado com o trânsito. Então, o tema maior é o trânsito. Qual é o tema que eu estou trazendo aqui, delimitando o problema? É a mobilidade urbana e a construção do viaduto. Então, veja que eu estou trabalhando no macro trânsito e eu estou especificando. E aí eu vou pegar o quê? Partes de palavras desse problema e vou incluir dentro aí desse item do título. Então, como é que eu vou fazer isso? Sei lá, estou pensando em mobilidade urbana dentro dessa perspectiva, e aí eu vou pegar a mobilidade urbana e vou colocar no título. Vou pegar a questão do viaduto e também vou colocar no título. Estratégia funil, a estratégia do funil. De você pegar palavras-chave, e a gente pode chamar até de palavras mágicas, e colocar lá dentro para poder encaixar melhor. Essa é a ideia. Gente, eu adorei a live, esse bate-papo aqui com vocês, as dúvidas. Eu vou fazer mais vezes, viu? Foi uma experiência ótima. Muito, muito bom vocês perguntarem. Vocês gostaram? Me fala aqui se vocês gostaram, porque eu só faço se vocês gostaram. Lá nos stories, eu sempre abro caixinha também. Pode perguntar, para a gente estar mais próximo. Eu estou sempre disponível para responder as dúvidas de vocês. Tem mais alguma dúvida? Senão eu vou encerrar aqui o nosso encontro. Que bom que você gostou, que vocês adoraram, que foi produtivo, que foi legal. Vou repetir mais vezes, tá bom? Então tá, gente. Boa noite. Que bom que deu certo, que vocês gostaram. Eu estou aqui à disposição. Qualquer coisa, me manda um direct também, tá? Vamos conversar, viu? Pode conversar, que eu estou aqui sempre à disposição para vocês. Boa noite. Até a próxima. Ô, Leila, coisa boa. Então, bora. Vamos embora aí. Fazer esse processo acontecer. Viu? Um beijo. Boa noite. Não tem problema não, Karen. Fique tranquila.